Hoje é o último dia da festa dos tabernáculos em que Deus prometeu o Espírito Santo da chuva serôdia. Todos os anos, ao celebrarmos o último dia da festa dos tabernáculos, muitos de nós ponderamos: o que devemos fazer com o Espírito Santo que recebemos? Passemos primeiro Mateus capítulo 25 e dediquemos algum tempo a descobrir o que os santos da Igreja primitiva fizeram depois de receberem o Espírito Santo e, com base nessa lição, refletir sobre nós próprios sobre o que devemos fazer quando nos é concedido o Espírito Santo hoje. Vejamos o livro de Mateus capítulo 25, versículo 14. No capítulo 25, versículo 14, Jesus diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E, então, partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos, apresentada em Mateus capítulo 25, ensina-nos muitas coisas. Deus confiou-nos a missão do Evangelho, ou seja, os talentos, e instruiu-nos a trabalhar com eles. Por outras palavras, isto significa que devemos evangelizar. Quando o Senhor regressou, Ele verificou os resultados do trabalho dos servos para ver bem se tinham saído. O que tinha recebido 5 talentos trouxe mais 5, ao devolver um total de 10 talentos ao Senhor. Ao ver isto, o Senhor elogiou e disse: Muito bem. Vendo a tua fidelidade nas pequenas coisas, encarregar-te-ei de coisas maiores no futuro. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, ganhei mais 2 talentos. Independentemente da quantia, ao ver o esforço e a dedicação, o Senhor disse: Tu também foste fiel com o pouco, por isso vou pôr-te a cargo de muitas coisas. Mas o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que é que nós recebemos de Deus? Não é o Evangelho? E se tivermos escondido o Evangelho e nunca o tivermos trazido à tona, por outras palavras, e se nunca tivermos pregado o Evangelho a ninguém, temos de considerar cuidadosamente o que o Senhor da parábola de Jesus disse a tal pessoa após o seu regresso. Deus chamou a isto de mau.
Se recebemos algo precioso, somos obrigados a partilhá-lo com os outros tanto quanto possível. No entanto, quando o servo não o fez, de acordo com a parábola da Bíblia, foi-lhe dito: pois bem, devias ter posto o talento no banco. Então, não o teria recebido de volta com juros? Porque é que simplesmente o enterraste no chão? Como resultado, o servo acabou por ser lançado fora, na escuridão. Por isso, devemos refletir cuidadosamente sobre a razão pela qual Jesus nos deu esta parábola em Mateus, capítulo 25. Antes de Jesus ascender ao céu, ele ensinou-nos que a nossa responsabilidade é entregar tudo o que ouvimos e recebemos do Pai a todos aqueles que ainda não ouviram. Simplificando, quando Jesus subiu ao céu, ele confiou aos seus discípulos a tarefa de pregar o Evangelho. Antes de ascender ao céu, ele disse: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aquele que tinha recebido um talento não fez nada. Se ele tivesse os olhos da fé, certamente teria visto o caminho. No entanto, o seu coração estava cheio de dúvidas e hesitações. Aqueles que duvidam, ao pensarem: será que vou conseguir alguma coisa se eu fizer, verão sempre obstáculos. Para essas pessoas, tudo à sua volta parece ser um obstáculo. No entanto, quando Deus nos manda pregar, não implica Ele que irá até mesmo remover todos esses obstáculos à nossa volta. Uma vez que Deus concede hoje o Espírito Santo da chuva serôdia a todos os seus filhos em Sião, nunca devemos ter a mesma atitude daquele servo que recebeu um talento. Como vos tenho dito repetidamente, as pessoas com olhos de fé conseguem sempre ver o caminho, mesmo que uma grande montanha esteja a bloquear o seu caminho. Eles apenas abrem um túnel através dele, não é verdade? Isto é o que os olhos da fé nos ensinam. Os servos que tinham recebido 5 talentos e 2 talentos podiam sempre ver esse caminho. Por que é que aquele que tinha recebido um talento o enterrou no chão? Foi porque, aos seus olhos, tudo parecia um obstáculo. Como é que eu posso fazer isto? Ele não vai pensar em mim como uma pessoa estranha se eu lhe pregar o Evangelho. Dezenas de milhares destes obstáculos estão a construir barreiras na sua mente. Mesmo na história dos israelitas há cerca de 3.500 anos, quando os 12 espiões foram enviados para explorar a terra de Canaã, havia uma clara diferença entre a Canaã vista pelos 2 espiões e a Canaã vista pelos outros 10 espiões. Embora todos vissem o mesmo ambiente, aos olhos de Josué e Caleb, parecia de facto uma terra que fluía com leite e mel que Deus lhes tinha prometido. Enquanto que aos olhos dos 10 espiões restantes, tudo parecia ser obstáculos. Aos olhos daqueles que receberam o Espírito Santo, os obstáculos não podem existir. Uma vez que Deus lhes concede os olhos da fé, eles conseguem sempre ver um caminho. Quando olhamos para a história da Igreja primitiva há cerca de 2000 anos, está escrito: todos os dias eles continuavam a reunir-se e a pregar a palavra de Deus. O número daqueles que amam a palavra de Deus cresceu para cerca de 5.000 num só dia. Cerca de 3.000 foram batizados. O número de discípulos crescia diariamente. O livro de Atos é o livro do Evangelho. O livro de Atos registra a pregação dos apóstolos. Depois de terem recebido o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, ocorreram acontecimentos notáveis por toda a parte. Além disso, diz-se hoje que a luz do Espírito Santo da chuva serôdia é 7 vezes mais brilhante do que a da chuva temporã. Ajudará o Evangelho a ser pregado em Samaria e até aos confins da terra mais rapidamente e intensamente, com muito mais poder do que na Igreja primitiva.
Aqueles que não sentem esse poder são os que enterraram os talentos. Aqueles que esconderam os talentos no solo nunca poderão ver ou experimentar o mundo dos milagres de Deus. Deus permitiu que Josué e Caleb testemunhassem o momento espantoso da queda de Jericó. Mas o que aconteceu aos outros 10 espiões? Eles não conseguiram vê-lo e todos pereceram no deserto. Hoje, não devemos apenas pensar em receber o Espírito Santo da chuva serôdia através da festa dos tabernáculos, mas também contemplar como devemos realizar a obra de Deus através deste Espírito Santo. Em vez de nos concentrarmos apenas em receber os 5 talentos, devemos ser capazes de considerar o que fazer depois de os receber. Por isso, devemos ter como objetivo receber o elogio de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Entre o Espírito Santo da chuva serôdia, há o Espírito Santo da fé, o Espírito Santo da sabedoria e o Espírito Santo do conhecimento. Se recebemos o Espírito Santo da fé, os nossos olhos devem mudar. Temos de ver um caminho em cada situação e não obstáculos. Aqueles que se concentram constantemente nos motivos pelos quais as coisas não vão funcionar são, de facto, os que têm olhos de dúvida e hesitação. As pessoas com olhos de fé, concedidos pelo Espírito Santo, veem sempre um caminho. Um dia, uma empresa de calçado enviou 2 funcionários para a África. Foi uma época em que muitos africanos andavam principalmente descalços. Ao enviar os 2 funcionários, o presidente da empresa pediu-lhes que investigassem. Seria possível vender sapatos em África? Os 2 funcionários regressaram depois de realizarem a sua pesquisa de campo. Um dos funcionários relatou ao presidente da empresa: "A África não é um lugar para vendermos sapatos. Como é que podemos vender sapatos quando toda a gente anda descalço e ninguém usa sapatos?" O outro homem pensava de forma diferente. Não, não é esse o caso. Uma vez que toda a gente anda descalço, seria muito benéfico para a empresa se conseguíssemos que essas pessoas usassem sapatos. Um disse: "É impossível." Enquanto o outro relatou: "É um mundo de oportunidades ilimitadas." Assim, o presidente selecionou a pessoa que viu um grande potencial e nomeou-o como diretor-geral de venda de sapatos em África. No entanto, quando ele tentou vender sapatilhas, não havia compradores. Foi porque os sapatos eram demasiado caros. Ele pediu ao presidente: "Vou certificar-me de que todas as pessoas em África usam sapatos. Por isso, durante apenas um ano, por favor, dê-me apoio incondicional e total para tudo o que eu pedir." O presidente concordou. Como resultado, ele forneceu ténis e sapatos gratuitos a todos os africanos que encontrou. Depois de receberem os sapatos gratuitamente e de os experimentarem, acharam-nos muito mais confortáveis do que andar descalços devido ao bom amortecimento. Após cerca de um ano, os seus sapatos começaram a ficar gastos. Assim, chegou o momento em que precisam de mudar de sapatos. Já não podiam andar descalços sem usar ténis. Eles tinham-se habituado. Eles perceberam como era verdadeiramente conveniente usar ténis. Desde então, as pessoas começaram a comprar sapatilhas uma após a outra. Por isso, essa empresa tornou-se agora um líder global na indústria de sapatilhas. Uma pessoa concentrou-se apenas na situação atual, enquanto a outra pessoa viu o caminho. O nosso evangelho é o mesmo. Não é este o evangelho que Deus leva a cabo. Até onde chega este evangelho?
É para ser pregado a todas as nações, em Samaria até aos confins da terra. Alguns podem pensar, como é que será pregado nos países muçulmanos ou nos países budistas? Ou como pode ser pregado nos países fortemente influenciados pelo hinduísmo? Irmãos e irmãs, se Deus já designou o Evangelho a ser pregado em Samaria e até aos confins da terra, então não há força física ou pessoa que possa obstruir a sua palavra. O poder da palavra de Deus não irá remover todos os obstáculos e continuar a avançar? Os pensamentos e espíritos dos dois funcionários eram tão diferentes. Os pensamentos de Josué e Caleb e os pensamentos dos outros 10 espiões também eram drasticamente diferentes. Os 10 espiões pensaram que os habitantes eram fisicamente robustos e fortes, equipados com armas formidáveis e possuíam uma fortaleza significativamente estratégica. Ao dizer que eles pareciam com gafanhotos enquanto os habitantes pareciam humanos, que contrastes gritantes estavam a ser descritos. No entanto, Josué e Caleb não viam assim. Vamos devorá-los, disseram eles. Por mais altos e poderosos que sejam, não temos Deus conosco. Com o Deus mais poderoso do universo do nosso lado, por que é que os devemos temer? A terra de Canaã foi prometida por Deus. Por isso, não temam de todo. Eles tranquilizaram o povo com tais palavras cheias de fé. Temos de possuir a sabedoria de fornecer ténis a quem anda descalço. Quando temos os olhos da fé, abre-se sempre um caminho diante de nós, e podemos ver o caminho. Aqueles que percorreram esse caminho foram os que percorreram o caminho vitorioso da fé. Hoje, no último dia da festa dos tabernáculos, Deus disse em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, de agora em diante, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus devem ter essa fé. Precisamos de ter olhos de fé para ver todos os caminhos. No entanto, quando temos olhos de dúvida ou hesitação, o que acontece até mesmo ao caminho que está diante de nós? Ficaria obscurecido. Já não mais seríamos capazes de o ver. Não teríamos outra escolha senão sentir-nos como se uma grande montanha estivesse a bloquear o nosso caminho e um obstáculo intransponível nos impedisse de avançar. Vejamos a Bíblia para descobrir o que os profetas da igreja primitiva fizeram quando receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vejamos o que aconteceu depois de receber o Espírito Santo, passando ao versículo 14. Então se levantou Pedro, com os 11, e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vintes pensando, sendo esta 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aqui, a Bíblia mostra-nos a cena em que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a obra do Evangelho de Deus, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. Vejamos o capítulo 2, versículo 38. No capítulo 2, versículo 38, está escrito: Respondeu-lhes Pedro: Arrependai-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vejamos o que os apóstolos e os santos da igreja primitiva fizeram quando receberam o Espírito Santo no versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia. O que é que ele fez? Os que iam sendo salvos. Todos os dias, os apóstolos e os santos da igreja primitiva pregavam diligentemente sem descanso, dizendo: Jesus é o Cristo. Passemos ao capítulo 4, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Como podemos ver, depois de serem movidos pelo Espírito Santo, os santos da igreja primitiva fizeram todos os esforços para se reunirem e pregarem a palavra de Deus todos os dias. E assim, no final, se usarmos os termos da parábola dos talentos, todos os santos da igreja primitiva eram capazes de suportar 10 talentos. À medida que o Evangelho continuava a ser pregado em toda Jerusalém, os líderes religiosos da época começaram a sentir que a sua religião estava à beira do colapso. Passemos ao versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem. É o mesmo agora como era nos dias da igreja primitiva. Ao examinar os registros sobre a obra de impedir a verdade de Deus no livro de Atos no Novo Testamento, podemos facilmente compreender porque é que eles fabricam tantas alegações infundadas sobre nós nesta época. Os apóstolos apenas pregaram o Evangelho. Eles apenas proclamaram a notícia de que Jesus é o Cristo e, no entanto, os opositores corriam o risco da sua religião entrar em colapso. Versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Desta forma, o Evangelho da igreja primitiva começou a espalhar-se rapidamente de Jerusalém para muitos países do Próximo Oriente, espalhando-se de forma explosiva por toda a região. Assim, o judaísmo, que era a classe dominante na altura, ficou muito surpreendido. Eles estavam preocupados que todos pudessem converter à crença em Jesus. Temendo que a sua religião entrasse em colapso, eles tentaram a persuasão, ameaças e até a prisão. Eles empregaram uma variedade de métodos. Em Atos, capítulo 24,
Eles até tentaram estigmatizar a igreja primitiva como uma seita, pensando que isso iria dissuadir as pessoas de aderirem. Apesar de terem empregado vários métodos, o poder do Espírito Santo nunca pode ser detido pela força humana. O poder do Espírito Santo permitiu que o Evangelho se espalhasse mais ampla e rapidamente a partir de Jerusalém, atingindo os países vizinhos e, eventualmente, podemos ver na Bíblia a espantosa história do Evangelho a ser pregado até Roma, na Grécia e até mesmo na distante Europa. Está profetizado que Deus brilhará agora uma luz 7 vezes mais brilhante do que a do Espírito Santo dada à igreja primitiva. Naquela época, o Evangelho alcançou apenas algumas partes da Ásia e da Europa. Mas agora, há algum lugar entre os 5 oceanos e 6 continentes onde o Evangelho não tenha sido pregado. Desde o Alasca, no norte, até à cidade do Ushuaia, no sul, Deus abriu todo o caminho para o Evangelho. Hoje, se nos for concedido o Espírito Santo da chuva serôdia, devemos cumprir a nossa missão com ele. Quer tenhamos recebido 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, não devemos temer, pensando, o que é que posso conseguir com isto? Devemos simplesmente ir e fazer o que Deus nos disse para fazer. Como é que Jonas reagiu? Quando Deus lhe disse para ir a Nínive e pregar a palavra de Deus, ele teve medo e optou por fugir. Ele tentou fugir para o lugar chamado Tarsis em vez de seguir a palavra de Deus. No entanto, não terá Deus preparado um peixe enorme para engolir Jonas e assim levá-lo a ir eventualmente a Nínive para pregar a palavra de Deus? Não é que Jonas fosse eloquente ou tivesse quaisquer aptidões especiais em comparação com os outros. Ele simplesmente pregou em obediência à palavra de Deus. Prega. No entanto, ocorreu um evento verdadeiramente espantoso que levou 120.000 ninivitas ao arrependimento. Este acontecimento ultrapassava a imaginação de Jonas. Da mesma forma, quando Deus nos manda fazer algo, devemos fazê-lo. Se o fizermos, veremos milagres. As pessoas em África estão habituadas a viver sem sapatos. Como posso vender sapatos a essas pessoas? Isto é totalmente impossível. Não devemos ter um pensamento tão negativo. Em vez disso, devemos pensar, como eles não usam sapatos, há uma ampla oportunidade de vender sapatos. É um oceano azul. Hoje, tanto vocês como eu recebemos a abundante bênção do Espírito Santo da chuva serôdia de Deus. Não olhemos para os obstáculos com olhos de dúvida, mas tenhamos olhos de fé que veem o caminho. Aquele que nos ordenou fazer esta obra é o nosso Deus. A Jonas, Deus disse, vai a Nínive e proclama a mensagem. A nós, Deus disse, ide e pregai o Evangelho a todas as nações em Samaria e até aos confins da terra. Se recebemos a missão de Deus, tudo o que precisamos de fazer é ir e pregar. A nossa própria eloquência ou maneiras não são muito importantes. Espero que este ano seja definitivamente abençoado, quando a glória de Deus for amplamente divulgada em Samaria e até aos confins da terra e todos puderem testemunhar os espantosos milagres de Deus. O Espírito Santo não deve ser escondido. Na esperança de que tanto vocês como eu possamos experimentar o poder de Deus e sentir a sua obra nas nossas vidas, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.